Bom, vamos começar a nossa aula de profetas maiores e hoje a gente vai falar sobre o profeta Ezequiel. Ezequiel faz parte, né, dos profetas maiores. Ezequiel, um profeta que ele é um profeta exílico. Ele profetiza no período do cativeiro babilônico. Ele se estabelece junto aos cativos que estão nas proximidades do rio Quebar. E Ezequiel, ele era um judeu. O capítulo 1, versículo 3, revela que ele era filho de um sacerdote e o nome do seu pai era Buzi. Está registrado, né? E Ezequiel seguiu para o cativeiro com o rei Joaquim em 596 aproximadamente, né, antes de Cristo. Fez parte dos 10.000 cativos, escolhidos por Nabucodonosor, que mandou para a Babilônia 10 anos antes da destruição completa de Jerusalém e 150 anos depois da destruição de Israel, Reino do Norte, cuja a capital era Samaria. Quando ele foi levado, o profeta, né, ele é levado para a Babilônia. Historicamente, ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Era casado e no capítulo 24 de Ezequiel, o Senhor lhe ordena uma mensagem profética e ele fica viúvo antes de acontecer a destruição de Jerusalém. Então, o livro de Ezequiel, ele é datado aproximadamente 593 a 573 a.C. Ele começou o seu ministério profético no 5º ano do cativeiro babilônico e vai viver na cidade de Tel Abib, né? Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 2 e 3 vai dar essas informações. No capítulo 1, Ezequiel começa a ter as suas visões, algumas delas bem complexas na sua interpretação, né? Porque quando nós olhamos ali, a gente vê que as visões, né, de Ezequiel, elas são mesmo bem complexas, né? Para a gente fazer uma interpretação bem correta, é um pouco, né, difícil, mas tem que estudar bastante. A visão que ele tem no capítulo 1 se assemelha com Apocalipse capítulo 4. Então, Ezequiel e João têm visões de querubins ao redor do trono do Todo-Poderoso, né? Adorando a Deus. Então, eles têm as visões, são semelhantes, né? Porque eles veem, né? Quando você lê ali Apocalipse, você vê, assemelha, vamos dizer assim. A personalidade de Ezequiel é bem marcante e seu ministério profético é bem atípico. Ele vive na prática a mensagem da sua experiência profética. É aquilo que a gente sempre fala, né? Eles viviam aquilo que eles estavam trazendo, aquela mensagem, né? Eles estavam vivendo aquilo. Nós temos algum exemplo de Ezequiel e um exemplo, né, que a gente vai trazer aqui, ele, por exemplo, ele serve como pastor pregando nas ruas da Babilônia por 22 anos, falando para ajudar a causa do cativeiro e chamando, né, conclamando Judá ao arrependimento e à obediência. A sua mensagem torna a sua vida. Tem um momento que Deus diz a Ezequiel: tira os móveis
da sua casa para fora. E quando alguém vem perguntar por quê, né, que você tirou esses móveis de dentro da sua casa, ele anuncia que haveria mudança de nação. Então, geralmente, o profeta, ele realmente, ele vivia exatamente isso, né? Era aquilo que ele estava trazendo, que era o que acontecia. Então, o profeta, como nós temos estudado, ele sempre traz a mensagem de arrependimento para ajudar, né, para Israel ali, para o Reino do Sul, para o Reino do Norte. Ezequiel, no capítulo 24, 15 ao 18, a palavra do Senhor veio a ele dizendo que a sua mulher morreria. Isto era um sinal de Deus de que a profecia se cumpriria e Judá seria punida pelo seu castigo. Então, conforme o profeta ia vivendo, as coisas que iam acontecendo era um sinal de Deus. Então, realmente veio essa palavra, né, para ele quanto à mulher dele, e a mulher faleceu. Então, significava que Judá seria punida pelo seu castigo. Ele também vai passar por 390 dias deitando-se sempre do lado esquerdo e comendo alimentos cozidos sobre estercos de animais. E no capítulo 4:15 tem essa referência. Era uma forma de demonstrar para Judá o estado, né, que eles vivenciariam em Babilônia. Era uma predição simbólica do cerco de Jerusalém, que através de Jeremias o Senhor já havia dito que eles comeriam losna, beberão, né? O Senhor fala, beberão água de angústia. Então, Ezequiel vive isso na sua profecia, na prática. Quando Deus manda Ezequiel raspar a cabeça e raspar a barba, o Senhor está dizendo a Ezequiel que o povo seria vencido e seria envergonhado, perderia a sua honra. Então, o Ezequiel, ele também, né? Ele vive a mensagem. Então, era difícil para um profeta naquela época também, não era fácil, não. O esboço do livro. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a chamada para o ministério. Deus dá a Ezequiel algumas visões, né? No capítulo 1, ele tem uma visão dos 4 querubins. Ainda no capítulo 1, visão da glória divina. Ele não resiste à presença da glória divina e cai por terra. Por isso, o capítulo 2 começa dizendo: põe-te em pé e falarei contigo. Quando se levanta, tem a visão do rolo de um livro. E só no capítulo 3 tem a chamada efetiva e específica de Ezequiel para o ministério profético. Antes de Deus chamá-lo de maneira efetiva para o ministério, ele tem visões impactantes, né? Para que ele compreendesse a grandeza do projeto ministerial que ele estava sendo integrado. Então, quando Deus chama para o ministério, Deus deu essas visões para ele. Ele vai ter primeiro toda essa glória que vai ser manifestada a ele através de visão. Aí depois Deus chama ele de maneira efetiva. O capítulo 3, 22 a 24, 27, esses capítulos, ele está falando sobre a destruição de Jerusalém, trazendo oráculos proféticos acerca do pecado e Israel, né? Do seu julgamento. Então, ele está trazendo palavras proféticas acerca do pecado e
a Israel do seu julgamento, que é o que a gente vai entender nesses capítulos, da queda, né? Esse julgamento da queda de Jerusalém e da queda de outras nações que estão em volta de Jerusalém, de nações poderosas daquela época, por exemplo, como Tiro, que também cairia no seu devido tempo. Deus usa Ezequiel, né? Ele usa Ezequiel para falar desde que Israel sai do Egito, né? Ele fala dos processos que eles iriam passar, né? Então, o que acontece com eles? Eles deixaram de ser criadores de rebanho e passaram a trabalhar na agricultura. Então, depois vem a transição dos juízes para a monarquia. Depois vai ter a decadência de Judá e a decadência de Israel e a dispersão das tribos. Nesses capítulos, Ezequiel está falando todos os pecados. Então, ele vem trazendo toda essa mensagem dentro desses capítulos, né? Ele vem retratando uma variedade de assunto e sempre avisando, né, que eles estão ali, né? Por que eles estavam naquele cativeiro? Porque desobedeceram a Deus. E na verdade, Deus não havia sido injusto com eles, porque Deus sempre avisou, Deus sempre falou. E eles nunca ouviram aquilo que Jeremias falou, né? Aquilo que os profetas falaram. Do capítulo 25 a 32, tem uma série de profecias contra as nações gentílicas em torno de Judá e Israel. Ezequiel levanta uma série de profecias contra essas nações. Ele vai falar ali contra Amon, contra Moabe, contra Edom, Filisteus, Sidom, o Egito, Faraó e assim por diante. Então, esses capítulos são várias profecias para as nações. No capítulo 33 a 48, Ezequiel traz profecias de restauração para o povo de Judá, porque eles estavam sem esperança, né? Com o passar do tempo, devido a tudo que eles passaram, então eles estavam sem esperança. Então, no capítulo 37, ele tem a visão do vale de ossos secos, que é uma visão que é muito pregada, é muito conhecida de todos nós. Então, o provérbio do povo era: pereceu a nossa esperança. Então, era isso que eles falavam: pereceu a nossa esperança. Portanto, do capítulo 33 a 48, é mensagem de restauração. Ele vem trazendo, né, para o povo de Judá a restauração, porque Deus, ele levou eles para o cativeiro, né, mas eles não iam ficar lá para sempre. Então, existe uma esperança, né? Deus sempre nos dá esperança. Mesmo quando a gente passa por alguns problemas ou variedades de problemas, sempre tem uma restauração do Senhor. As profecias de Ezequiel, elas são detalhistas, de forma que a restauração descrita é trabalhada no texto até os mínimos detalhes, descrevendo cada pedaço do templo a ser restabelecido, né? A gente vê muito essa questão do templo, né? É muito detalhado o que Ezequiel vai vendo dentro dessas profecias, e então ele traz muitos detalhes que a gente só vê nesse livro aqui. Então ele vai descrevendo esse templo que vai ser restabelecido. Ele vê um rio que sai debaixo do altar, né? E esse rio tem águas purificadoras. E ele avança e um ser angelical o convida para entrar no rio.
E à medida que ele entra, as águas vão se tornando profundas. E ele vai e declara, né? Quando ele vê o outro lado, ele faz uma declaração que aonde o rio chega, a vida, a cura, a cardume de peixes, né? O rio desemboca no Mar Morto e o Mar Morto floresce. Uma profecia que os estudiosos mencionam que está se cumprindo hoje, literalmente, porque começam a ver sinais de vida no meio do Mar Morto, né? Começam a ver fontes de águas doces. A mensagem imediata era que Judá seria restaurado, haveria tempo de abundância. Então a gente vê muitas coisas que ele profetizou, inclusive essa questão aqui. Hoje, se a gente vê alguns vídeos, a gente vê algumas coisas já acontecendo dessa restauração de rios, né? Que já tem lugares que tá nascendo umas nascentes de rio. Eu não lembro o nome, como que é, mas eu já vi vídeos falando sobre essa restauração, que realmente foi profecia de Ezequiel acontecendo. E nós sabemos que vai acontecer outras, muitas outras, que estão para acontecer. Então, o ministério de Ezequiel, ele vai finalizar por volta dos anos 571 a.C. E Ezequiel, como todos os profetas maiores, teve um processo, né? Acho que todos eles, qual é o que não teve, né? Um processo, todos eles tiveram, passam por algo. E Ezequiel, ele leva essa mensagem para o povo que está ali na Babilônia, né? Ele traz essa mensagem de esperança, porque ali, na verdade, eles já tinham perdido a esperança e Deus não ia permitir que o povo permanecesse cativo sem esperança. Então, nós temos algumas lições extraídas do livro, né? Porque todo livro tem algo que nós tiramos para nós. Qualquer mensagem que você lê, você vai ter uma palavra que vem para os nossos dias. Então, uma das lições assim é que a resposta de cada pessoa para Deus determinará o seu destino. Isso é muito importante. Qual a resposta que você tem dado para Deus? Porque Deus, ele faz um chamado. Ele nos chama para algo. E vai depender da minha resposta, ou mesmo da sua, ou de quem ele chamar, o destino. Então, nós vemos que nós temos tantas informações no livro de Ezequiel, maravilhosa. Por quê? Porque ele atendeu um chamado, independente desse chamado. Para ele, né, foi muito difícil, mas ele consolidou esse chamado, ele foi até o fim. Deus escolhe pessoas que ouvem a sua voz e faz o que ele determina, e se nós ouvirmos e reagirmos à voz de Deus, há esperança para o seu povo. Então, quando Deus escolhe a gente para algo, é sinal que vai ter pessoas que vão nos ouvir. E muitas pessoas que vão nos ouvir foram já pessoas que, claro, Deus já preparou um caminho para a gente. Então, muitas delas a gente vai levar esperança. Muitas a gente vai levar a palavra, porque a palavra de Deus é esperança, né? Então, quando nós atendemos, quando nós ouvimos, é porque o Senhor tem algo a realizar na nossa vida. Então, o propósito do livro, esse propósito desse livro ser escrito, é anunciar juízo sobre Israel e sobre nações da terra. E ele fala do reino milenar de Cristo também, né? Ele fala da guerra do Armagedon. Então, tem muitas coisas que o livro também fala, tem muitas coisas expostas dentro desse livro
e que quando você entra para estudar ele, realmente fazer uma exegese, você vai absorver muita coisa, muito entendimento, tem muita sabedoria de Deus ali para a gente, né? Para nós aprendermos. As pessoas chaves do livro vai ser a esposa de Ezequiel, que, né, vai falecer logo no começo. Vai ter os líderes de Israel e Nabucodonosor. Então, são as pessoas chaves. Lugares-chave, aonde que entra, né? Que fala ali. Então, vai ser Jerusalém, Babilônia e Egito. Então, essa aqui, na verdade, Ezequiel também, como os outros profetas, a gente só fez mesmo um esboço. Nós não entramos versículo por versículo, nem capítulo, né? Porque seria bem longo, mas dá para a gente ter, assim, só mesmo uma noção do livro de Ezequiel, saber que ele foi um profeta do exílico, né? E foi levar essa mensagem de esperança e de paz para aquele povo que estava ali, né, no cativeiro. Mas é um profeta que realmente ele trouxe para nós muito entendimento. Quando assim a gente vê aquela passagem do Vale de Ossos Secos, é tremendo aquilo ali. As águas, né, profundas, quando ele vai caminhando e as águas vão subindo. Então a gente vê o quanto que nós aprendemos com ele, né? Eu já trouxe uma palavra, já preguei sobre esse texto, é muito profundo porque nos leva a se entregar, na verdade, né? À vontade de Deus, a mergulhar nas profundezas das riquezas da glória de Deus e conhecer quem Ele é. Conhecer em partes, né? Porque nós não conhecemos o todo, nós conhecemos em partes. Mas Ezequiel é isso. O próximo vai ser Daniel, e daí a gente já termina os profetas maiores. Que Deus abençoe a cada um de vocês.